Senes, de maneira geral, o que você achou das novas medidas anunciadas hoje para tentar reduzir o preço dos alimentos? Você vê chances reais de aliviar a pressão no bolso dos mais vulneráveis? Olha, eu acho que esse conjunto de medidas que eles anunciaram consegue, acho que, mexer um pouco na margem, o preço de alimento, pelo menos de alguns deles, né? Porque, de fato, você tem algumas questões que são de caráter mais estrutural, que demoram um pouco mais. Por exemplo, se aumentar crédito para o plano de safra, isso tem um resultado de médio prazo. A questão, né, você não consegue mudar a estrutura produtiva do país, migrar de um grão para uma outra, para um cereal e tal, em curto prazo. Isso é uma coisa que tem que reacomodar o processo produtivo. Mas acho que é importante começar. O segundo é anúncio de que vão ter estoques reguladores de alguns produtos. Isso é importantíssimo, né? Porque o mercado varia mesmo de preço e a produção agrícola também varia. Ela é muito sensível a tempo, é commodity, aquela, né, ciclo de commodity. Então, também faz sentido esse tipo de coisa. Tem uma outra medida que foi anunciada agora, que é a redução de impostos de importação de vários segmentos. Não é grande coisa, mas é entre 5% a 12%, 13%. Então, alguns podem ter uma redução na margem. Agora, tem uma outra variável aí regulatória que talvez possa ter um impacto importante, que é reduzir o descarte de alimentos. Se você vai em alguns países, você tem lá não é data de validade, é melhor consumir até. Que a ideia é o seguinte, você tem uma curva de possível deteriorização do alimento. É uma curva, não é que ele é bom até um dia e o dia seguinte ele ia ficar ruim. Ele é uma curva que vai aumentando a chance. Então, o que acontece? Você coloca melhor consumir até. Mas se você comprar e tiver passado, você abre e testa, dá uma cheirada, etc. Sim. Obviamente está dentro ainda de uma curva de segurança. Isso pode reduzir o descarte. O Brasil descarta e desperdiça muito alimento. Então, se mexer em algumas coisas dentro do que seja razoável, tá certo? Eu acho que também pode ter um impacto importante. As medidas, no curtíssimo prazo, é muito pouco provável que mexa, mas começa a dar um sinal de que no médio prazo pode alterar. E, Hélida, a gente sabe que a inflação dos alimentos já mexeu com a popularidade do governo Lula, né? Isso pode conseguir recuperar essa perda de popularidade? Vai impactar as políticas públicas? Interessante, Karen, é uma tentativa, concordo com o Senes em relação à necessidade de maturar, toma tempo para que se mature. Mas, por outro lado, na fala do próprio vice-presidente Alckmin, ele falava, olha, isso aqui, a gente está abrindo mão de receita. Tecnicamente, nem é renúncia fiscal fazer isenção ou reduzir a questão do imposto de importação, não é. Assim como a questão do plano safra, esteve há pouco tempo atrás com uma dificuldade fiscal de custeio. O governo teve que abrir crédito extraordinário para financiar o plano safra. A própria questão do estoque regulador, que é essencial, né? Durante a crise no Rio Grande do Sul, a crise climática no Rio Grande do Sul, se tentou comprar um volume maior de arroz para fazer estoque regulador e não conseguimos. Então, a gente precisa retomar a capacidade do Estado, regular a área da agricultura com mais intensidade, não só com o imposto de importação, com o estoque regulador, mas a estabilidade do plano safra, não ter essa descontinuidade. A questão fiscal acaba constrangendo a capacidade de a gente ter uma segurança alimentar da população, inclusive com o Programa Nacional de Alimentação Familiar.